E aí, galera? Fala, galerinha. Estamos no primeiro episódio do podcast Sem Heresia, ou Sem Heresia Podcast. Entenda como vocês quiserem. Isso aí, bora. E aí, hoje estamos com o nosso primeiro convidado, com o Maicon. E aí, pessoal, salve. Vulgo Padre Maiquinho, tô brincando. Menino Santíssimo também, hein? E aí, Maicon, tudo bem com você? Tudo, mano. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Se apresenta aí pra as galeras de casa, pra galerinha de casa. Fica tímido não, ele é tímido, gente, mas Faz não parte, primeira vez sendo entrevistado. Entrevistado não, conversando. Esse podcast aí vai ficar incrível, porque o Michael tem coisas reveladoras pra nós. É verdade, né? Tô brincando, gente. Revela segredos aí, Michael. Então, eu sou o Maicon, tenho 20 anos, sou um jovem aqui da Paróquia Divino Espírito Santo, no extremo sul de São Paulo. Mas que... Não, mano, então, fala o que você gosta. Antes eu vou interromper. Se você quer ser um dos nossos colaboradores, então entre em contato na nossa DM. É isso aí. Manda aí, vem fazer Vem de colaboração direct, aí, vem de direct. Que a gente tá sem nenhum aí, por enquanto. Antes a gente apresentou o convidado, mas a gente não se apresentou. Eu sou o Vitor Ubaldo, acho que muitos já me conhecem, e esse aqui é o Xan. Tô brincando. Fala, galerinha, meu nome é Max, beleza? E é isso. Sou irmão dele, tá? Só pra vocês saberem. Meu irmão. Eu sou mais velho, ele é mais novo, mais beleza. Estamos vivendo naquela novela, O Clone. O clone. Esse E aí, aí, Maicon, fala um pouquinho mais aí. Fala um pouquinho da sua caminhada pra gente, como que você vive e como que é a sua escolha pela religiosidade. Isso. Mas antes de você falar, eu queria colocar em ênfase que o nosso podcast é um podcast religioso, é um podcast formativo que a gente está dando início para abrir mais caminhos, para trazer mais pessoas para falar um pouco da sua dificuldade, Sim. da sua vida, de como que é viver na igreja, de como que é caminhar e viver nesse mundo que a gente tem hoje. Sim, exato. Tipo, vamos supor, às vezes você tem uma dúvida, como a gente tem, e às vezes, vamos supor, um amigo nosso, um amigo seu da igreja pode falar isso. Então, tipo assim, a gente tá trazendo hoje meu irmão, que é uma pessoa próxima, porque hoje a gente vai conversar também como foi que a gente chegou nessa ideia de podcast. Como que a gente chegou nesse ponto, falar assim, pô, vamos fazer um podcast, porque vai ser bom. E além dele, a gente vai trazer padres e outras pessoas com formação para estar tirando algumas dúvidas nossas, que a gente também tem dúvidas, e de vocês. Então, na verdade, é ele que daqui a pouco vai perguntar pra gente. Não é verdade? Mas faz parte, troca de informações. As informações, Então, você perguntou como foi minha caminhada, né? Só pra mim. Assim, meu pai e minha mãe já ensinou ali desde pequeno, assim, na igreja, na catequese. Então, já foi meio caminho, assim, não precisei ir atrás, porque meus pais já me mostraram o caminho certo. Então, e na igreja, quando comecei a ir de fato e prestar atenção, já virei coroinha e, assim, as coisas começaram a me puxar mais pro evento da igreja. A igreja puxa você, né? Você, assim, que fala, eu quero participar disso, quero ir atrás. Sim, quando você vê... Você também, mas Sim. assim... Basta querer, né? Você também, mas a igreja te dá essas oportunidades de chegar mais perto, Puxa mesmo, isso é verdade. de ter a formação, de Mais os padres conhecimento, mesmo, as sim. irmãs, formando você, falando mais sobre. Porque a gente chega e a gente não sabe nada. A gente não sabe nada da igreja, a gente não entende como funciona, mas aí quando você começa a participar mesmo, prestar atenção e querer aprender, a igreja te mostra. Sim, bacana. É bem isso mesmo, porque, tipo assim, foi algo natural também. Foi algo natural. Eu falei, vamos na missa. Minha mãe falou, vamos na missa. Eu lembro até hoje, eu tava aqui, ó, nesse cômodo, não era ainda o meu quarto. Eu tava aqui, eu sentado aqui, ó. Eu lembro até, na época, eu tava fazendo, não sei porque eu tava sentado aqui tocando violão. Eu tava olhando pra essa parede aqui, ó. Aí eu falei, minha mãe, vamos na missa e tal? Ela, vamos na missa lá no Fontes, aqui no próximo bairro Jardim das Fontes. Eu falei, vamos e tal.
Só que eu fui naquela missa de Vigília Pascual. Eu nunca tinha ido numa missa daquela na minha vida. Eu já fui, não vou ser mentiroso, eu já fui em missas. Só que eu ia pra missa, eu não queria saber de nada, porque eu era moleque, não entendia, não tinha aquele A entendimento. importância. Mas Eu acontece não sabia. muito, né? A gente, às vezes, quando a gente é novo, a gente tem muito disso, tipo, de ir pra missa, tipo, Porque meu pai e minha mãe tá mandando. E a gente não entende o significado do que é a missa. A importância da missa na nossa vida, né? Na verdade eu fui a primeira vez, assim, eu fui pro Fontes, eu vi que tinha umas menininhas, aí eu fiquei mais ou menos assim. Não, mas. Mas não depois... declarar sobre isso. Mas é verdade. Menino novo, na época eu tinha o quê? Uns Sim. 15 para 16 anos. Sim, Novo. Só que quando eu cheguei, a realidade era outra. Sim. Porque eu não... Tipo assim, eu entendi que aquilo, eu precisava daquilo. Eu comecei a mudar minha postura, porque eu tinha uma vida totalmente diferente, que eu não ia pra igreja. Sim. Eu não ia, tipo assim, eu não queria saber de igreja. Você quer saber de missa? Menina de 16 anos. Sim. Queria saber, Sim, os moleques iam no rolê, eu queria ir no rolê com os meninos. Sim. Então era pra mim. Mas acho que todo mundo passa por uma fase, tipo assim, de, vamos supor, até quem tá na igreja passa por uma fase de se auto-perguntar, fala, pô, quando você é criança, não que você tá desacreditando da sua fé, mas fala, meus amigos tá tudo saindo, domingão, e eu tô indo pra igreja. É muito disso, só que, tipo assim, hoje em dia eu tenho outra cabeça. Hoje em dia eu penso assim, eu falo, pô, graças a Deus eu fui pra igreja. Porque os nossos amigos, se eu pego esses meus colegas, porque na época a gente acha que é amigo, só que a vida mostra que é um amigo de verdade. E esses colegas, você vai ver hoje em dia, tipo, como é que esses seus colegas estão hoje em dia. E como que você tá hoje em dia? Hoje em dia eu sou uma pessoa, continuo sendo a mesma pessoa de antigamente, só que uma pessoa direita, com princípios, entendeu? Mas esses nossos colegas, como que eles estão hoje em dia? É que nem assim, que nem aconteceu esses fatos esses tempos. Esses tempos não, foi recente. Vamos no cinema. Falei, mano, nem dá. Esse dia é sagrado de missa. Sim, inclusive foi isso mesmo. A gente conversou com os colegas, vou contar essa história. A gente tava conversando com os colegas pra assistir um filme. Falou, mano, faz tempo que a gente não sai em grupo, porque a gente nem é nosso grupo de igreja. Então a gente falou o seguinte com o pessoalzinho que é nosso amigo. Falou, vamos pra igreja? Vamos assistir esse filme? Vamos. E aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos no sábado. Que aqui a gente tem a missa no sábado, 7 horas da noite. Porque conta que tem muitas comunidades aqui na nossa paróquia. Então a gente pode ajudar também o padre, né? Mas a missa vale também. E aí um colega virou e falou, não, vamos assistir a missa, vamos no lugar da missa. E o Vitor falou isso, não, a missa é nossa prioridade, depois a gente vai. Estamos ao vivo aqui também no Instagram. Fala, galerinha, bora! Então, salve aí, Maicon. A gente não conseguiu fazer transmissão no YouTube porque a gente tava com dificuldade, mas a gente tá gravando e vai soltar no canal. Então vou deixar rolando aqui também um pouquinho e depois a gente... Não, fechou. E logo vai se normalizar também. A próxima vez, o primeiro episódio, a gente tá aprendendo uma fase de aprendizado também. E da próxima vez, né? A gente vai já tá no YouTubezão já. Nossa, e é isso. Cara, depois de chat assim, eles vão deixar salvo aqui. E assim, em questão de... Que nem vocês falaram, sobre quando você começa a ir, a nossa postura em relação a tudo muda. Muda. Sim, Você muda. vê as coisas com outros olhos. Por exemplo, na escola, quando os professores mesmo falam algumas coisas que, se você não estivesse na igreja, você acharia normal. Você achar que é verdade. Assim, os professores falam muitas coisas e, assim, você na igreja, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando o professor fala, você já vê se o que ele está falando é certo. Porque muitos, por exemplo, professor de sociologia, de história... Até filosofia tem mesmo. muitos professores Sim, católicos. sim. Porque tem muito... História, mano. Professor de história, principalmente. Esse é Tem muitos professores católicos, mas também tem muitos professores que não são católicos, são ateus. Então isso atrapalha muito, porque eles puxam muito para o pessoal de ateísmo. Ateísmo. Eles querem provar de tudo que Deus não existe. Eles, mesmo que a gente vê que existe, eles cegos, não sei por que razão, por falta de inteligência deles, puxam isso para falar, não existe. Histórias eles puxam, eles querem apagar totalmente os padres que fizeram a faculdade, eles que montaram a faculdade, as primeiras faculdades, e o católico, a Igreja Católica deu muitos frutos pra gente. Pro mundo, né? Pro mundo. Todo o conhecimento que a gente tem hoje foi por causa que a Igreja Católica
deixou, fez a gente ter. Não foi assim, uma pessoa foi lá e inventou. Não, é tudo por Deus. Deus permitiu e foi fazendo. Sim. Acho que nada acontece sem permissão de Deus, né? Não. Sim, com certeza. Essa questão que você falou, Michael, sobre o professor, é que, tipo assim, eu só vou perguntar tipo, uma pergunta, qual que é o seu ponto de vista, eu quero saber. Porque, tipo assim, do mesmo jeito que a gente foi meio que forçado, porque, tipo assim, por mais que a gente tá na igreja, criança, a gente é jogado na escola, tipo assim, não jogado, a gente tá na escola ali, mas é uma situação que se a gente não tá na igreja e não tem nossos pais e mães da igreja pra nos orientar, fala, filho, o professor tá falando besteira, a gente acaba caindo. Às vezes, será que os professores também, tipo, não teve esse pai e mãe de igreja e, querendo ou não, de certa forma, são, tipo, meio que vítimas também do comunismo? O Assim, comunismo é ruim, galera. pode ser que, assim, tem muitos professores que não teve essa estrutura. Mas, assim, tem professores também que teve essa estrutura, mas mesmo assim decidiu, foi uma decisão. mesmo assim, foi para esse lado errado. E assim, você estudando, não tem como você não ver que Deus existe. Você estudando, você vai sempre puxar. Sim. Por exemplo, se você vai ver como o mundo foi formado, não tem como o mundo ser formado sem Deus. Não faz sentido nenhum. sentido, Não faz sentido nenhum. Nada. Você falar, como o mundo vai ser... vou vai criar aparecer sozinho, do nada, bum, A eu gente, existo. que é muito complexo a nossa estrutura, como a gente foi formado, é muito complexo. Como que, do nada, formou essa complexidade que é a gente e o mundo. Que, assim, sem uma vírgula, a gente não existiria. O mundo não existiria. Existe um equilíbrio, né? Tem muita gente que fala que, Sim. tipo assim, se a gravidade fosse um pouquinho maior, o mundo entraria em colapso. E se ela fosse um pouquinho menor, ela entraria em colapso de qualquer jeito. Então foi a perfeição, tipo assim, foi ali. Então, mano, exatamente, não faz sentido Não nenhum. existe. Meu ponto de vista é esse também. Agora vamos lá. O que você acha que, mano, que a gente precisa pra mudar isso? O que você tá fazendo, já que eu sei, eu como seu irmão sei. E eu não que sei também. que você vai fazer, tipo, você tá fazendo pra melhorar isso, porque, querendo ou não, você acabou de apontar um fato, mano, que é muito importante, que, tipo assim, as crianças, de certa forma, na escola, então a gente precisa de algumas escolas com uma formação melhor, tá faltando isso. É que nem assim, o Padre Carlos me... Vixe, eu gravo só caralho, olha seu rostinho aí. O Padre Carlos, ele tinha passado uma época, um livro muito interessante, vocês pesquisem nesse livro, Moço de Caráter. Meu, de verdade, é um livro de 1800, tá ligado? Sim. E é um livro muito formativo. Tipo, ele é um livro que nos mostra como que devemos agir. Foi depois que passei por uma fase difícil na minha vida, eu li esse livro, eu fiz o exercício espiritual, depois eu li esse livro, e depois eu fiz o retiro... na verdade, eu fiz... o exercício espiritual não, fiz uma direção espiritual primeiro, aí li esse livro, até hoje eu não terminei esse livro, mas eu comecei essa, tipo, as páginas que eu acho que eu até perdi lá dentro das coisas do meu irmão. Eu li esse livro e depois eu fiz os exercícios espirituais. Então foi muito conectando as coisas. E eu comecei a entender, tipo assim, o que o mundo quer pra gente, a nossa formação de caráter, como que a gente somos jovens fragilizados e jovens do ego frágil. Sim, tipo assim, qualquer coisinha... a qualquer gente coisinha... geração do mimimi. Qualquer Assim, coisinha... Ah, não, ele falou isso. Não vou mais pra igreja, porque o padre falou isso na homilia. Então, isso Sim. que você falou, e também respondendo a pergunta, como que a gente faz para mudar isso? Por exemplo, como a gente chegou a esse momento que a gente está agora? Professores mal formados formam alunos mal e ficam mal formados. E eles saem da escola, vão fazer o que eles querem. Por exemplo, vou sair, gostei do professor de filosofia. O professor de filosofia passou uma ideia completamente diferente do que é filosofia para o aluno. O aluno vai para a escola, para a faculdade. Na faculdade também tem um professor ruim. Ele se forma com esse conteúdo ruim e vai formando mais pessoas com essa ideia totalmente errada. Sim, e o ciclo Mas, de... mesmo assim, por exemplo, hoje tem faculdades que estão
Pode falar. Então, mudando o modo de ensinar. Então, os professores ruins estão tirando. Por exemplo, uma faculdade que hoje está nesse processo, não sei se está nesse processo, mas já está num processo bem, assim, que os padres do Verbo mesmo estão ajudando, é a Unítalo. Boa, boa. É uma faculdade boa, que boa. Agora não sei. É católica. Ela agora assim, o católico que quer mesmo estudar uma matéria boa, tem a Unítalo, e assim, Pode continuar. assim, eu perdi o foco agora. Não, faculdade boa, faculdade para católicos. Assim, a gente precisa de professores católicos, e a gente precisa, na verdade, de todos os professores, precisamos de católicos mais atuantes no mundo. Mais vivos, né? Mas A católicos. gente precisa de católicos mais atuantes no mundo. Isso é verdade. Eu conheço muitos professores também católicos, que, assim, tem escolas católicas mesmo em Suzano, tem um, Sim. um Eu entendi, amigo lá. eu entendi esse ponto de vista. Tipo assim, a gente precisa de mais católicos atuando, Sim. mostrando sua cara. Tipo assim, tanto na escola, que é importante, quanto na faculdade. Porque, querendo ou não, né, faculdade é um lugar que, tipo assim, se a pessoa, mano, não tem uma cabeça dentro da igreja, Sim. se ela já tem aquele pezinho, tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, a faculdade, tipo assim, porque, vamos supor, que nem tem muitas matérias, porque nem... Eu não vou falar a matéria que eu fiz, não vou falar matéria porque também não quero gerar inimizade, né? Mas vamos lá. Eu fiz uma aula que, pô, a professora falava coisas absurdas. E, tipo assim, já tinha minha fé, porque, tipo, a época dos 19 anos, já a cabeça outra, e você já cresce com seu pai e sua mãe, você cresce na igreja, então você já tem uma visão. Então, eu simplesmente, eu vi aquela matéria, só que, é incrível, porque tinha pessoas que acreditavam na professora. Tinha pessoas que acreditavam. Porque eu acho que são pessoas sem personalidade. Sim. Porque, Não, mas até eu acho que é falta de formação. Né? Também. Aí... É que, tipo assim, que nem você falou da faculdade. A faculdade num todo é um lugar que reúne todos os tipos de pessoas, todos os tipos de crenças. Sim. Tipo, todos os tipos de pessoas, cada um com seu caráter. Então, nesse círculo, tipo assim, tem pessoas, você tem sua fé, mas tem pessoas que não têm a mesma fé que você tem e tá nem aí. Então, pode te ocasionar, tipo, te fazer perder o seu caminho de foco. Você entendeu o meu ponto de vista? Sim. Então, por isso que a formação de caráter que a igreja nos dá, eu acho que eu tive, que depois demorou pra me entender, eu entendi tarde, mas eu perseverei ali, tive perseverança, mano, foi uma formação que, tipo assim, que nada abala mais a minha fé. É que eu não deixo nada abalar a minha fé. Sim. Posso estar na maior dificuldade do mundo. E aquilo, né, que tem aquela questão. O que acontece? Tem muita gente que acha que ser católico É só ir na missa. é facilidade. Aquilo. Eu esqueci uma parte que fala que vem siga a mim, cada um tem a sua cruz, eu esqueci. Sim, assim, eu não vou falar agora. O pessoal engana. A igreja, que nem o padre fala, é um hospital. Sim. Você não vai no hospital quando você tá bom. Isso é verdade. E assim, a gente tá indo na igreja, não é porque a gente é bom, porque a gente é pecador e tá buscando uma melhora. O remédio, né, que é Cristo. O remédio É Deus. A gente tá indo atrás. Ó, que eu me arrepiei, cara. A gente não é... Cara, que lindo. A gente não é perfeito. A gente, por exemplo, o pessoal vê lá, perfeitinho. Não, mas a gente pulou isso. Sim, O negócio é muito louco porque assim, as pessoas falam assim, ó. Ah lá, o Vitor da igreja. Sim. O Vitor não pode, lá, tipo o assim... Marco da igreja, o Marcos da igreja. Andar ali, por exemplo. Sim. Eles têm uma visão formada da gente, Acha tipo que assim... devemos... Eu acho que eles pensam que não somos de carne e osso. Nós pecamos. E assim, até eu respirar aqui, eu tô pecando, gente. Assim, a gente deve buscar a perfeição. A gente deve buscar não pecar. A gente tem que mostrar pro pessoal, eu sou católico. Sim. Eu não faço isso. Pra não escandalizar não, o meu sim, pessoal. mas é que tipo assim, tem coisas que a gente nem faz mesmo, sim, a gente erra. Mas é que tem que procurar mostrar pro pessoal, ó, eu estou melhorando por causa da igreja. A igreja está me fazendo melhor. Não, isso é com certeza, porque tipo assim,
Eu acho que assim, a gente tem muitas coisas que a gente nem precisou ter experiência, nem precisou viver muitas coisas, graças, tipo assim, aos nossos pais, à igreja. Então, assim, tem gente que, tipo, acredita... Deixa quieto, me enrolei, deixa quieto. Não, continua. Depois eu termino a conclusão. Eu vou pensar, Então- eu buguei. Buguei, Então- eu falei, ô. Então, assim, o pessoal tem essa forma, essa mentalidade distorcida, assim, que a igreja é perfeita. Sim. Os Os fiéis que vão à igreja não são. Sim. Estão todos a caminho da melhora, né? Tipo assim, ninguém é perfeito. A salvação, a conversão é diária. Sim. A conversão É um é trabalho diária. diário, diário. Todo Sim. mundo tem, todo mundo. Pode ser qualquer um, até padre, freira, irmão, irmã, consagrados, leigos, independentemente pode ter, mas sempre tem algo que você precisa melhorar diariamente. Sim. Porque as pessoas... Não, assim, desde que pode ser algo simples, tipo, tipo assim, pô, eu gosto de comida. É algo simples, tipo, eu gosto muito de comer. Mas você não precisa da mula. Sim, exatamente, entra nisso, pô, mas vamos lá. Eu não preciso comer tanto. Entendeu? É de coisas simples, como Sim. tipo, eu gosto de dormir, tá ligado? Tipo, mas te dormir, mas tá, você já dormiu o suficiente, entendeu? Mas aí daí você tem que controlar, porque senão você fica no excesso. Sim. Isso é verdade. É que nem a gente tem que ter uma cabeça boa para isso. A gente Sim. tem que começar a pensar. O ideal, o legal desse podcast é que tá vindo para isso, para quebrar alguns paradigmas. Não ser polêmicos, mas sim formar e falar que nós somos de carne e osso. Não que somos pessoas que, tipo... Perfeitas. Perfeitos só a gente só vai ser quando somos a gente tá estiver no reino do somos céu. perfeitos Não, sim. aos olhos do Pai. Sim, mas é aquela questão, mas a gente só alcança a perfeição, literalmente, quando a gente morre, né, no caso, e vai ao reino dos céus. Porque então lá, graça, você já vai e direto. ali já era, ali você tá na perfeição, ali acabou. Porque todo mundo vai pro purgatório. Independentemente. A não ser que você for santificado. Conheço pessoas que acham que vai direto pro céu, cara. Não! Aí seria uma soberba da pessoa. Não, tô falando a pessoa que tá falando. Tô falando A heresia. Eu tô falando da pessoa que fala, eu vou direto pro céu. Eu tô falando assim, tipo assim, porque tipo assim, mano, eu não Só sou Deus perfeito. sabe. Mas tipo assim, mas tem uma pessoa que você fala assim, tipo assim, que nem meu irmão, direto, a gente tá conversando assim, tipo, fora das câmeras assim, normal, conversando, trocando ideia. Aí a gente começa a falar, aí a gente brinca, fala, mano, eu não sei se eu vou pro céu. Não, mas... Só que tipo assim, ninguém sabe. É que nem, por exemplo, você fala, o seu irmão, ele vai direto pro céu. Mas ele sabe o pecado dele. Sim. Seu pecado de estimação. Sim, só que é isso que eu tô falando. Só que, tipo assim, mas vamos supor, tem gente, quando a gente vê que vamos ser uma pessoa, ela, tipo assim, a gente vê que tem uma dificuldade, certo? Um exemplo. E a gente vê, tipo, é uma coisa que acontece lá em casa. Tipo assim, eu tenho defeitos, muitos. Mas eu vejo o meu irmão é mais novo. Mas eu tenho uma grande admiração dele até por isso. Porque, tipo assim, eu vejo coisas neles que eu falo, pô, eu tenho que melhorar nesse ponto, que ele já superou. E por incrível que pareça, eu vejo nele e eu falo, pô, eu vou me espelhar um pouquinho nele nessa questão. Sim, e da mesma forma que ele vê coisas em você. Sim, todo mundo é assim. Você entendeu? Sim. A gente sempre encontra um pretexto para nós mesmos. É que nem assim, como eu falei, cada um tem o seu pecado de estimação. Às vezes que seja um pecado mínimo, mas a gente vai pro purgatório. Sim, pra purificação. Sim, pra se libertar, entendeu? literalmente, atingir a perfeição. Porque, tipo assim, por isso que é muito importante a gente estar tentando ter a vida de santidade de tudo certinho. A gente está tentando buscar a perfeição. A perfeição que eu falo assim, a gente está em dia em confissão, a gente está em dia na missa, comunhão, na missa. Vamos voltar na missa. A missa é um domingo, gente. É. Um dia, uma horinha do seu dia. Eu falo, eu sou uma a pessoa gente tem quantas horas no dia? 24 horas e tipo, aí multiplica por 6. E assim, Um dia que a gente vai na igreja. Tem muitos meios pra você se santificar, assim, que eu falo. Por exemplo, ajudar você nessa caminhada rumo ao céu. Por exemplo, um meio que tem a consagração à Nossa Senhora. Mostra. Mariana. Eu não tenho ainda, gente, é só eles dois. Então, a igreja te dá meios para você buscar essa santidade.
não é você só ir na missa. Tem muitos meios. Não, sim. É, que as pessoas É que, acham tipo assim, isso, é eu vou na melhor. missa ali, acabou e Não. pronto. Nem se confessou, Não, é que, Tô tipo assim, fazendo a minha parte, é, vou na missa. vou na não, missa, não, meu é, preceito, não, todo não final é de só- semana. a gente não tá julgando, lembrando, a gente não tá julgando, a gente só tá apontando sim, algumas coisas. A missa é a parte mais importante. É a base. É a base, mas você também tem que buscar outras coisas pra você ir Melhorando. Se santificando. melhorando, Que nem, ó, um grupo de oração, um grupo de reza. Grupo de jovens. Grupo de jovens, adoração, apostolado, sutil, apostolado. ajudar o Sim, sim, seminarista, as irmãs, porque assim, você vê hoje em dia muitas crianças perdidas no mundo. Sim, é triste, hein? Eu Mas me você, parte o coração, assim, mano. Eu vi essas crianças. Você na que é rua, assim. católico, você pode ajudar falando pra ela, ó, isso é errado, vamos na missa. Sim. Sim, sim, sim. É importante a Assim, gente conscientizar. as irmãs e os padres, Tem um papel grande Os muito importante, seminaristas? isso é louco. eles têm que fazer isso, mas a gente católico, a gente também tem que fazer. Não é Não porque, é não é só- porque tipo assim, ele é religioso e ele tem que fazer um. Não, eles são religiosos, Não, eles têm que fazer. Não, a gente é A católico. função deles é isso. A gente é Ah, católico, é, eles não, têm que é isso fazer. não, a gente faz, a gente tem que também, é muito disso, concordo. Então, mas conclui aí, agora vamos lá, você falou, concordo, até tipo que você falou lá, pra melhorar, e o que você tá fazendo, que o Vitor não sabe, e o pessoal não sabe, e vai saber agora, o que você pretende fazer pra tipo, Então. sobre isso, essa Ah. falha. Então, precisamos de católicos mais atuantes, porque assim, os católicos hoje em dia, que nem a gente falou, só estão indo na missa e não mostram a sua fé, não mostram a Aquela sua, fé morna, né, a sua religião no dia a dia. No dia a dia, se você olha no ônibus, você não vê quase ninguém com terço, rezando. O pessoal reclama assim, é muito tempo que a gente leva aí para o trabalho. Sim, Mas por que você não usa esse tempo também para rezar um terço? Ah, tô no ônibus, tô parado aqui. Por que eu não rezo um terço? sim, Por que eu não leio um livro? Porque, assim, fazendo isso, nosso tempo, assim, a gente vai passar mais, É mais aquilo, rápido. você, tempo. não, e outra, é aquilo, é o que eu faço, inclusive, tipo assim, nessa questão, porque vamos supor, a gente tem 24 horas, certo? Então vamos lá, 8 horas das 24 você dorme, aí eu trabalho 9, 2 horas eu passo dentro do ônibus, mais 2 horas para voltar. Então a gente tem que fazer que o nosso tempo seja o máximo possível que a gente está acordado, utilizado, de não dispersado. Então é isso que você está falando. Então, tipo assim, eu tenho que rezar um terço no dia. O que eu vou fazer? Simples. Então eu vou, tipo, 2 horas de ônibus, dá 4 horas. Beleza, eu vou rezar um terço pra ir, vou ler um livrinho 1 horinha. Você ainda tem 2 horas pra você quer ficar de bobeira? Fica 2 horas de bobeira ainda. Então é saber usar o tempo Assim, para as coisas certas, eu O entendi. pessoal, assim, por exemplo, fazem muito cronograma. Assim, beleza, da hora, cronograma. Colocam tudo, mas esquecem de Deus. Sabe o que eu fazia muito quando eu trabalhava na cidade? Eu ia daqui, dava o tempo certinho, daqui até na Berrine, rezando um rosário. Caramba. Mano, Você dava rezava um rosário por dia? Eu rezava todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Rapaz. Parece loucura, tipo assim, e eu sou mó desatento. Eu ia daqui, mano, e a cota certinha. Ou se não fosse, eu voltava. Porque, por exemplo, às vezes eu ia meu amigo junto comigo. Sim. Sim, Aí sempre tem já isso, não conseguia. Aí quando eu voltava, não, eu vou rezar o rosário. Sim, Voltava. você deveria sentir como uma obrigação. Dava certinho, eu pisava dentro da minha porta pra voltar, terminei o rosário. Assim, Chegava lá e terminava o rosário. por exemplo, o terço, bem rezado, você termina em meia hora. Assim. E assim, quando eu fazia a faculdade na Estácio, o tempo era muito pequeno, né? Então, eu ia rezando um terço, não tinha o que fazer no ônibus, vou ficar olhando pra janela sem fazer nada, vou usar meu tempo. É, Eu isso tô ali mesmo. parado, rezava o terço e voltando, rezava outro. Isso Então, se a gente pode fazer, por que a gente não faz? às vezes a gente fica um pouco preguiçoso. A gente Até- acaba caindo tipo, no Na comodismo. rotina, Tipo, a gente acaba no comodismo. Tipo, Deixando pra última hora. depois eu faço. faço. E é que a gente faz, mas até muitas vezes a gente acaba fazendo com a nossa salvação. Tipo, eu sou novo, depois eu me confesso. Depois Então, depois eu vou pra assim, igreja. Eu já passei vários perrengues nesse negócio de depois eu me confesso. Depois eu me confesso, hoje em dia eu não consigo
Não consigo. Eu também, mano. Mano, eu vou Eu contar fumo mó pó quando eu vou pra eu vou vocês contar confessar. uma coisa pra vocês. Eu sou assim, vocês sabem onde eu trabalho. Eu trabalho 2 horas de casa, lá em Americanópolis lá. Mano, quando eu não me confesso, tipo assim, quando eu esqueço, ou às vezes eu não me confesso, eu falo assim, eu penso comigo, eu falei, e se eu morro essa semana? Nossa. Se eu tô indo trabalhar, o ônibus quebra, ou se alguém vem me assaltar, me dá um tiro e eu morro. Você fica com isso E eu na não me cabeça, confessei. martelando. Eu falei, e eu não me confessei. Mano, eu sabia que eu tinha que me confessar, não me confessei, Por besteira. E tem assim. entendeu? Eu falo, nossa, mano. E tem pessoas que pensam, por exemplo, que falam, né? Assim, se confessar pelo menos uma vez por ano. Mas uma vez por ano você se confessar, Não, é. você consegue. Você não peca, assim. É, você não peca. Você vai lembrar durante o ano todos os pecados. A não ser que você anotou. Ai, hoje eu pequei tal, tal, tal. E assim, Sim. a sua cabeça, quando você se confessa, é um peso que você tira. Assim, eu, particularmente, me confesso uma vez na semana. Assim, por exemplo, passou a semana, vai ter missa, procuro me confessar. Porque isso também ajuda você a não cometer mais pecados. Porque você está ali Sim. toda hora, confessando. Até mesmo, você não pecou, procura pedir perdão pelos seus pecados passados. Então, mas é difícil. Isso Eu te acho- ajuda. Tipo assim, eu acho que é difícil a gente falar assim, ah, eu não pequei. A gente pode pecar em coisas simples, tipo assim, vamos supor, às vezes vamos supor. Uma eu mo- discussão. Sim, exato, tipo assim, Uma discussão. a gente mesmo, vamos supor, pô, eu e meu irmão tá conversando, aí eu falo, aí vamos supor, acabo falando com um tom de grosseria com você, fico com aquela raiva guardada. Ali, de certa forma, já é um pecado, porque, tipo assim, é uma briga, uma coisa boba, tipo assim. Eu costumo. E- Essa é uma coisa de confissão, mas eu costumo colocar nas minhas confissões, tipo, quando eu sinto muita raiva. Sim, Aí eu também coloco, faço padre, eu isso. sempre falo, isso não é uma coisa, mas eu sempre falo, padre, eu senti muita raiva, por exemplo. Porque não é um sentimento bom, não é um sentimento, tipo eu assim. quero livrar esse sentimento. Não é aquele sentimento que vai te aproximar de Deus. Mano, Assim, sentimento de ódio, raiva, tristeza, não vem de Deus. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Não faz parte do se católico, no caso, né? Você pensa nisso, você fala, por que eu tô com isso se não vem de Deus? exato, sim. Se eu tô com alegria, aí sim, Sim. tô com alegria. Nossa. Só que é aquele, quando a gente tá com alegria, a gente sempre cuida pra bater a cabeça aí. Quando a gente tá com alegria, a gente fica até meio assim, ô Senhor, alguma coisa vai dar merda. Aí a gente porque fica com a gente, desacredita. a gente fica preocupado, a gente fala, isso meu. vem de quem? Essa Essa você não desconfiança. acredita. Deus fala, você não acredita em mim? Então, Por que você tá assim? Você tá Mano, feliz? eu vou começar a pensar direito Você desligando tá assim, feliz? quando eu começar a ficar. É. Eu falei, peraí, tá tudo dando muito Não, certo. mas é verdade. Não, você tá feliz, tá dando tudo certo. Se você colocar isso na sua cabeça, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar verdade. Você Aí- se autobloqueou, Aí, cara. aí vem uma você pessoa e busca- fala assim, não, mas eu não faria isso. Você busca uma coisa pra dar errado. Hein? Bugou. Você busca uma coisa Refletindo. pra dar errado. É, mas é verdade. Sim. Se tá tudo certo, vamos lá, tá tudo certo. Deus tá com a gente. Sim. verdade. Nossa, bacana. É, Se você nunca. Tem que- Assim, tem- se você pensa em tristeza, tira isso, não é de Deus. Sim. As coisas que não vêm de Deus não tem que fazer parte da nossa vida, da nossa rotina. Sim. A gente tem que estar sempre confiante, sabendo E outra, que... é difícil, gente, a gente não tá falando que vai ser fácil. Você vai falar, nossa, acabou, não tenho mais isso na cabeça. Não, é uma luta diária, é uma luta anual e tipo assim, é isso, só que é aquilo, você tem que saber o que é certo na sua cabeça e lutando contra, porque se a gente falar, faz parte. E já tem a palavra de né? Deus só dá a cruz que você consegue Você carregar. consegue exatamente. Uma vez, assim... Então se sua cruz tá pesada, você consegue carregar, Uma coisa você é particular forte. que vocês sabem que eu tô correndo atrás. Sim, É, sei. Uma vez minha mãe me perguntou pra mim, Vitor, será que é? Eu sou muito devoto a São José. Sim, eu sempre sim. falo, né, Max? Eu sempre falo, mano... Pede pra esse São ano José, é pede, São pede, José. pede pra São José, Mano, pede. pede pra São José. Toda quarta-feira. Aí eu falei pra minha mãe desse jeito assim, falei, mãe, Deus não ia permitir algo na minha vida se Ele não quisesse. Sim, Porque não faz sentido. Não faz sim. sentido. Como que Deus vai te dar algo se você não consegue carregar a sua cruz? Se Deus me deu a graça de ter, por exemplo, um carro, mas esse carro
é sinal que ele também vai te dar graça pra você poder pagar, ter trabalho, Sim. você ter primeiramente E outra. saúde, foco e poder trabalhar. E outra, e é tipo assim, não que Deus, tipo assim, nessa questão assim, vamos supor, e se amanhã ou depois você perde ele, tipo assim, é aprendizado, cara. Então, tipo assim, não adianta você, tipo, mas Deus me deu um carro e agora ele me tirou o carro. Não é assim. Não é se, assim. se aquele carro saiu da sua vida, tipo assim, a gente tá falando de bem materiais, Foi, mas vamos supor. Mas for- assim, pode ser por. E isso que eu ia sua, falar. A gente lá em casa eu converso muito com você sobre pode ser isso, por porque, tipo falta assim, sua. eu fico bravo com pessoas que falam assim, coloca a culpa em Deus. Não deu certo, foi culpa de Deus. A pessoa acorda meio-dia, entendeu? Tá sentada no sofá, e aí coloca a culpa em Deus. Não, assim, e também Deus permite. Deus Sim. permite que você Só que você vá, tem que correr atrás. Você vai e corra atrás. Sim, exato. Se você não corre... Tudo na nossa vida acontece com permissão de Deus. Assim, e também, tem muitas pessoas, assim, eu não estou julgando, mas estou falando coisas que acontecem. Não, sim. Assim, pessoas que reclamam, eu nunca pude ter isso, eu nunca pude ter isso. Lógico que Mas não vai te dar. O que você fez não, pra isso? assim, Deus permite que você tenha tudo. Se Sim. você não corre atrás, É problema seu. Deus não vai te dar na mão. Deus permite, Ele não te dá, Ele permite que você tenha. Você conquistar. Ele Sim. é tipo assim. Não, mas você é isso que eu tô Deus falando. te dá graça pra você ter, por exemplo, o seu carro do ano. Tô te permitindo. Mas agora eu quero ver. O Deus faz desse Você tem que jeito. se esforçar, agora eu pô. quero ver você correr atrás. Você abrir mão de coisas que talvez você não abriria. Sim. Porque Se quando a gente abdicar de quer coisa. algo, a gente tem que se abdicar de algo. Que Algo talvez. também. Coisas desnecessárias, vamos supor. Então, mas é muito isso, a gente conversa sobre isso. E é essa questão que eu tô falando. Então, tipo assim, não adianta a gente sentar e ficar esperando, tipo, um milagre. Que a gente aí também tá testando nossa fé. Por que isso que é um milagre? Se você tem pode andar tem e. uma historinha que eles dizem, né? Assim, um cara se afogando. Ele fala, Exatamente isso. Deus vai me salvar. Vem pessoas barco. pra ajudar, vai em barco. Vem um barco. Não, Deus vai me salvar. Vem- É isso aí mesmo. vem uma chega lancha. Deus, por que você não me salvou? Então, filho, eu mandei muitas. Mandei um barco, eu mandei um navio, mandei um várias bote. coisas pra você te salvar e você não aceitou, você recusou. Então, são os meios. Tá Você ligado? recusou. É isso, Essas pessoas sim. são os meios que Deus não dá. Agora Sim. vamos. É que o pessoal quer milagre. O pessoal quer que Deus É, apareça. não, Deus sai lá de cima e fala assim, ó, Verdade. tá aqui. Max, Fala, eu não. vou te dar Fala assim. isso. Fala É assim. Silvio Santos O agora? pessoal, Não. o pessoal assim, eles só acreditam se acontecer um milagre. Sim, nossa. Não, que nem a Cadê a É. sua fé? É aquilo, Não né? tem A gente, fé. a gente, vamos supor, embaçado essas coisas assim, né? Agora, vamos resumir algumas coisas, porque eu não sei qual a duração da câmera. Tô fazendo um teste hoje. Fechou. Então, vamos Pergunta falar... para você, para nós, Que referente ao projeto. Assim, eu sei como surgiu. Então, vamos falar. Gente, é o seguinte, a gente vai contar agora a história de como Como surgiu o podcast. Vamos deixar ele falar, porque ou a gente vai falando junto, não tem Ele problema. vai falando, aí Isso, depois a né? gente Beleza, a gente só vai complementando. Então, como surgiu o podcast? Assim, a gente sempre tem o costume de, assim, Depois da igreja, depois da igreja, ficar conversando, Sim, ir pra algum lugar. comer. E nesse... Hoje eu não tenho comida porque tá muito cedo. Depois, Tá cedo. foi no Depois sábado, daqui, quem sabe? a nossa missa é sábado. Então, a gente acabou a missa. A gente falou, vamos no Fontes ali comer um hambúrguer? A gente falou, vamos. E como é... Best Burger, patrocina nós. e Não como podia é deixar de perto, falar isso. Assim, como é perto, o Fontes daqui, a gente foi. Andando. E a gente foi conversando sobre projetos, sobre Sobre a as igreja. nossas metas de vida, sobre a igreja, sobre, assim, o jovem na igreja. Então a gente voltando, a gente começou a pensar, tem muitas coisas voltadas para o mundo. Tem muitos projetos voltados para o mundo. Sim, quantos podcasts existem? Quantos podcasts existem que é voltado para o mundo? Não mostra a nossa razão de viver, que é o quê? Deus. Morrer e ir pro céu. E não mostra isso. Então a gente pensou o quê? Vamos criar um podcast. Aí foi aí que eu falei, gente, vamos criar um podcast? Mas como assim? Não, eu tenho algumas coisas lá em casa, a gente junta tudo e faz. Mas Sim. como assim? Não, peraí, ó. Material a gente tem. Tem Não, alguma... foi o seguinte, aí, vamos lá, vamos dividir assim,
Os dois decidiram. Os dois falaram assim, falou, vamos fazer um podcast? Ao mesmo tempo. Católico. Aí o Vitor abraçou. E eu falei, sem heresia. Sem heresia podcast. Acabou aí. Aí ele falou, seguinte, material a gente tem, só que isso tem um ano. Não, faz uns 2 meses. 2 meses nada. Não, Faz mó tempo, você é louco? Não tem... Não, já tem quase um ano já. Já tem quase um ano, pô. Tem quase um ano já o podcast. Não, mas o podcast já tem quase um ano. Sim, só que aquilo, por que a gente não fez na hora? Porque a gente falou assim, pode ser algo, a gente não quer ir na emoção. Porque a gente tava super afobado, falou, não, vamos começar, vamos fazer isso amanhã. Esse logo que você está vendo aí, a gente criou no outro dia. Só que a gente falou, aí a gente deu uma segurada na emoção, porque como a gente é jovem, a gente tem essa questão de essa afobação, de querer tudo pra hoje, tudo pra agora. A gente falou, não, calma, vamos fazer isso mais pra frente. E aí a gente deu uma acalmada, começou a conversar. Meu temperamento contribui pra isso. Foi aí. Ele é nervoso. Pôs o pé no chão, a cabeça esfriou, deixou passar um bom tempo. E Sim. foi, na verdade, de imediato o podcast. Quem ia estar desse lado era o Michael. Eu sou o tapa-buraco, E ele substituto. seria parte da produção. Assim, é que Deus me mandou outros projetos e a gente tem que... Você tá vendo, né, Não. gente? Então foi o seguinte, ó. Era eles dois, eu nem tava incluído. Não, aí, ele foi embora, aí o Vitor falou, vamos lá comigo. Eu falei nada não. Deixa eu explicar. Vamos fazer um podcast. Não, deixa eu explicar. Por exemplo, porque, assim, Eu tô brincando, mano, relaxa. o projeto, assim, do Vitor e dele, tipo, tem mais a cara deles. Assim, você sabe como eu sou. Assim, Mais eu fechado. não... É mais Então, reservada, a gente é mais cara assim, dura. Depois vocês podem também lá, tem o Voz do Verbo, que... Segue eles. vamos Fala o lá. arroba deles aí. E fala seu arroba. Aproveita que você tá falando E galerinha, Voz do Verbo, logo eu tô com vocês também, tá? Também quero entrar, hein? E, Vamos ver se por eles exemplo, deixam. A gente vai ter Vamos um me projeto barrar lá na agora. frente lá. Agora a gente tá também querendo... Se tem muitos projetos do mundo, vamos inundar também a internet de projetos da igreja. Exato. Católicos. Aí a gente vai lançar também um podcast católico do Voz do Verbo, mas aí não será... concorrente, tá brincando? Mas assim, não será que nem o deles. Por exemplo, o deles é mais descontraído, é mais conversas e formação também. O nosso é mais voltado para formação. Então, assim, o nosso vai ser mais complexo, assim, de tipo... De formação, de a gente é mais temas de formação. uma conversa. Entendi. O seu vai ser mais, assim... Aberto. É uma conversa, assim. Sim. Eu gosto dos dois. Eu assisto muito o podcast que, assim, é uma pessoa inteligente, não uma pessoa qualquer que vai lá e fala besteira. Uma pessoa que tenha um conhecimento para passar, mas informação também gosto de conhecer as pessoas. Por exemplo, vai um padre no podcast católico e eu quero conhecer mais sobre esse padre. Imagina a gente Mas trazendo o Padre sobre Marcelo esse aqui, religioso. cara. Então, fica a dica aí, Padre Marcelo. Entendeu? Então, eu gosto dos dois tipos de conteúdo. Mas tem pessoas que gostam, por exemplo, só do... Sim, do vídeo, de conhecer as pessoas novas. Sim. E tem outras pessoas que só gostam do conteúdo. Mais conservado, né? Então é o seguinte, já fica o convite pra você, porque ele tem um parceiro também, que é o Igor, né? O Igor, né? Pra vir também no nosso Igor vai podcast. Ô Igor, seguinte, você e o Michael da próxima vez aqui, tá? Aqui, ó. Os dois. Próximo Aí a vocês gente vão vê, falar vamos mais marcar. sobre o podcast de vocês. É mais fácil, porque tem contato do meu irmão, a gente já chama lá no direct e chama fala, aí. seguinte, você tem que vir aqui, você vai fazer... Demorou, é isso aí. Fala o Fala seu seu arroba aí, arroba. fala aí. Você nem lembra, né? Não, mas vai estar aí na descrição do vídeo. Vai estar lá no podcast Sem Heresia que vocês já seguem. Vai estar lá. Se você não lá tá no seguindo vídeo. ainda, segue agora, tá? Página no Instagram, página no YouTube, beleza? Fica por dentro, dá esse apoio pra gente. Já Vamos fazer procura esse apoio lá. parceria, procura ver agora que tá em, Começando no início, isso tá aí. no início, porque quando tiver Estourado, esquece. estourado, Aí esquece. filho. Isso é verdade. Aí você esquece. A ideia foi, tipo assim, ó, heresia. Por que heresia? Sempre quando um moleque fala, algum dos meninos Fala besteira. fala besteira, ou seu herege. Sim, era uma palavra que a gente tava muito A gente usa muito, na verdade a gente usa muito. Sim, e aí a ideia é aquilo, é sem heresia, porque tipo assim, a gente aqui de nenhuma forma a gente vai aceitar nenhum tipo de heresia, entendeu? Blasfêmia, nada. Porque é o que a gente tá falando, aqui somos religiosos, somos católicos apostólicos romanos, e a gente vai, aqui esse trabalho que a gente tá fazendo assim,
É E muito assim- pra fazer esse apostolado, mandar informações que a gente E precisa ter. assim, você não vai achar aqui pessoas que não têm conteúdo, Não, que não são exato. católicos. É. Aqui é voltado para o católico. O catolicismo. Isso Sim. mesmo. Da formação. Já fica a E dica, assim, seguindo. aqui a gente também não tá procurando pessoas que já tenham conteúdo. Nossa, a gente só tá procurando intelectual. Não. Nenhum podcast que assim, católico, vai procurar mais pessoas para trazer, mostrar, A gente mostrar quer a conhecer um verdade. pouquinho, a gente quer conhecer um pouquinho, tipo, de como foi a sua caminhada, de como foi a sua transição pra A igreja. gente vai mostrar com, assim, eu não vou mostrar porque eu não tenho conteúdo, não tenho formação para falar disso. Por exemplo, quando eles trazerem um padre, perguntar como a igreja funciona. Você é louco, o padre vai Aqui- ser. aqui Tem uns não padres tá que sendo- já conversando já pra vir aqui, tá rapaz. Sendo, não está sendo ao vivo, mas com os padres, creio que vai ser ao vivo, então vocês podem mandar até pergunta no chat. Por exemplo, eu tenho uma dúvida sobre isso. Não, então, o que a gente A gente pode até não falar seu nome. Por exemplo, eu não quero que fale meu nome, mas eu tenho uma Sim. pergunta sobre tal Qualquer tal pergunta, tema. qualquer pergunta. Sim, sim. E é Então o- o padre responde. E é o seguinte. Sem problema nenhum. Aí a gente vai fazer até vai fazer planejar, fazer o seguinte, tipo, quando for um padre, uma semaninha a gente já vai falando, faz a pergunta, galera. Vai fazendo Manda a pergunta. pergunta pelo Instagram. Direct, É, entendeu? essa. A gente vai organizando e nem que a gente faça um podcast só de perguntas pro padre respondendo. Falar, padre responde, alguma coisa desse tipo. Sim, então... O podcast tá em fase de adaptação. Sim, Então, por crescimento enquanto agora, a gente né? está com poucos recursos, a gente está caminhando da forma que a gente pode, mas se você tem a vontade de querer ser um dos nossos colaboradores, vem com a gente. Então, Assim, Não, então, e eu acho assim, tipo assim, rapidinho, desculpa te cortar. Eu acho assim, Tá cortando? por mais que a gente esteja com poucos materiais, mas eu acredito que se a gente começou com isso daqui, porque Deus permitiu. isso, ia falar isso agora, Deus permitiu que a gente... Pouco com Deus é muito. Exatamente. Deus já deu o brilho na nossa cabeça de falar, vai lá e faz, não perde tempo. Se você já tem uma câmera, já tem um microfone, o Vitor que tem, entendeu? Pra fazer, usufrui disso, você não precisa, vamos supor, que nem tá com um cenário grande, Mas não tem cheio, conteúdo, né? entendeu? O importante aqui não é o cenário, se a gente tem um violão aqui, o violão é importante. Na verdade, Assim. o André vai sair daqui, tô brincando. Não, mas deixa, ficou bonito. Então, tipo assim, o importante não é o cenário, em si, o conteúdo que a gente tá conversando, o que a gente tá passando. e tem aquilo, Deus dá oportunidade. Se você não aproveitar na hora, Pô, tu vem e aproveita. por exemplo, o Vitor mesmo tem todos os aparatos. Ele viu que Deus dava oportunidade pra gente fazer isso agora. Então ele aproveitou que ele tem tudo. A gente não tem nada, a gente só tem a presença. Nada Mas a ver. assim, Não, para. Não, Mas assim- para. Falsa mas assim- modéstia. Herege. mas assim, a gente aproveitou isso pra fazer esse projeto pra levar o nome de Deus. Sim. Pra gente mostrar o que um católico, qual a posição do católico, qual que é o que o católico tem que fazer no mundo. Sim, tipo assim, pra quem não conhece, e pra quem já conhece, sabe que eu sou músico católico há 4, 5 anos, 6 anos. Há tempos. Não sei. Até um tempinho, Um tempinho Desde já. 2013. Não sei, eu acho que tem mais anos, né? Então, eu sou músico católico desde 2013. Então, há muito tempo atrás, meu sonho era ter um home studio onde eu pudesse gravar o meu próprio áudio, o meu próprio vídeo e ter meu cantinho. E com o passar dos anos, Deus foi me dando a graça de ter, não ter. Eu fui trabalhando, fui conquistando algumas coisinhas. Até que eu sou uma pessoa muito abrangente nesse quesito assim de... Vamos fazer? Não, é nosso. A gente tem. Nunca foi eu, Vitor, faço. Não, nós... Não, foi sempre é aquela questão, a gente sempre tem um pensamento bem coletivo. A gente é o que a gente fala, a gente costuma falar que a gente é, tipo assim, a gente é uma pessoa que a gente é bem unida, a gente assim, nós três aqui, a gente é bem tipo amigão mesmo, tipo, não é essa questão tipo de não, eu, individualismo, não. A gente sempre foi Tipo assim, mais aberto. Se você não tem, eu tenho, vamos. Não, isso é verdade. assim. O legal é que o podcast nada mais é do que um grupo de amigos. É um grupo de amigos que se reuniu e vamos fazer algo criativo. Que reuniu, vamos fazer algo novo, algo diferente e vamos acrescentar no podcast. Vamos trazer mais pessoas, vamos trazer, então, Sim. trabalhar. quanto mais pessoas com conteúdo assim pra vir pra cá,
entendeu? A gente nunca vai desmerecer ninguém, qualquer pessoa que quiser, tipo assim, a gente vê que realmente tem um propósito bonito, que tipo assim, a gente só vai aceitar pessoas que queiram realmente... E que tem um gosto bonito. Não, eu também quero. então, que agregue, né? Que agregue. Sim, que traga, acrescente algo aqui. Exatamente, exato. Porque essa é a nossa... Missão. Nossa missão, nosso como que fala? Objetivo. Objetivo. Nosso objetivo é mostrar como Deus é lindo e como a igreja é perfeita. É isso mesmo. Sim. Esse é o nosso objetivo. Sim, sim. Vapo, acabou. Acabou. Então, gente, quer falar mais alguma coisa? Se você Pode procura, pode assim, ficar à vontade, que a casa é sua. porque a igreja dá muitas oportunidades. Por exemplo, eu viajei em muitos lugares. De verdade. Muitos lugares. Enquanto eu sou Esse cara conheceu o Brasil, você não tá Eu entendendo, viajei em gente. muitos lugares, mas por quê? Porque Deus permitiu e por causa da igreja. Assim, já fui para Minas Gerais, já fui para Rio Grande do Sul, já fui para o Paraguai, mesmo que ali no comecinho, mas fui para o Paraguai. Fui pro Mato Pisou no Grosso, Paraguai, você foi pro Paraguai, acabou. fui nas missões jesuítas, mas tudo com o propósito de mostrar, o padre mostrar a igreja. Sim. As missões que a igreja teve, Conhecer a história da igreja, né? o que a igreja agregou pra gente. Então, nada é assim, não é... Como que eu posso falar? Deus te dá muitas oportunidades, só basta você agarrar e querer correr atrás. Isso é verdade. Não é você ficar sentado e esperar. Não, você tem que... Deus te dá as oportunidades, você tem que correr Sim, atrás. mas é isso que a gente tava falando. Tem muita gente que acha que é isso, tipo, vai rezar em oração pra Deus e aí acabou ali. Pronto. Vou ser Agora atendido na hora. exato, agora tipo. Mas eu aprendi uma coisa com a das irmãs, que ela me falou um negócio. Como que você pede a sua graça pra Deus? Senhor, tal. Ela, não, você tem que pedir com vontade, porque Deus quer que você peça. Não quer que você hesite em pedir as coisas. Bom, depois você terminar de falar, eu vou falar também. Porque a gente tem que pedir a graça pra Deus, mas Senhor, eu quero que isso aconteça. Me faça permitir que isso aconteça. Se não for a graça, aquilo que o Senhor quer pra mim, me mostre da forma mais visivelmente. Ou Porque tire da cabeça eu sou apenas. meio lento. Deus vai ter que falar 10 vezes comigo, não é isso. É do temperamento, eu sou Nem- assim também. eu sou meio lento. Eu sou também. Tipo, então Deus, você pedindo com firmeza, sabendo o que você quer, e se você vê que aquilo que você está pedindo está sendo favorável, então é sinal que é aquilo, então você tem que saber pedir, tem que pedir com firmeza, com temperança. Sim. É algo que a gente tem que fazer. Porque a gente hesita muito em pedir as coisas pra Deus. Sim. Ai, Deus, eu quero um emprego novo, mas a gente não coloca nosso joelho no chão, a gente não faz penitência, a gente não reza, a gente não come carne dia de sexta-feira. A gente come carne dia de sexta-feira, que é pecado. Sim. Então a gente tem que começar a agir conforme Deus quer. Sim. E uma coisa muito importante que eu acho bom a gente ressaltar, que a gente não deve pedir pra Deus bem materiais. E sim, o mais importante é estado de espírito, como sabedoria, essas coisas. E outra, o pessoal acha, se você foi uma coisa que, tipo assim, eu já caiu na minha cabeça e um tempo depois a ficha caiu pra mim e um tempo depois eu fui falar com, não sei com quem que eu fui falar, se foi com o padre, com alguém que eu fui falar. E é o seguinte, se você pede sabedoria pra Deus, Deus não vai te dar sabedoria. Ele vai te dar oportunidades, meios para você a melhorar a sua sabedoria pra agir, entendeu? Então é muito disso. Paciência. Deus, Nossa, me dá até, paciência. eu falo brincando pro pessoal, eu falei, eu até parei de pedir paciência pra Deus, porque eu já tenho tanta oportunidade já de paciência, que pra mim, de tanto que eu já pedi, já tá até chegando até agora Ele vai ainda. te jogar as provas, você vai pedir paciência Sim. pra Deus. Aí Deus vai te jogar as provas pra você não ter mais paciência. Sim, não, é aquilo, e Deus vai te dar a oportunidade de você ter mais paciência, então, beleza. Exato, não é que vai ser do nada pronto, tipo o jogo, tipo assim, você aumentou a sua paciência, aumentou a sua sabedoria, aí você vai ganhando pontinhos, não é assim, você vai... É Super Mario agora? É que nem, por exemplo, aprender um instrumento. Você não aprende do nada. Você tem fases. Persistência. Você tem que ficar Vocês treinando. desistiram, né? Você tem Que eu não sou treinando. professor. Eu Tá brincando. desisti de aprender a tocar violão, não é pra mim, gente. Mas assim,
Não sei quantas vezes eu já pedi de novo pra ele me ensinar, mas ele não quer me Não, ensinar. mas eu vou explicar. Ele falou assim, ó. A gente tava tentando aprender a tocar violão com ele. Aí, até que tava dando certo. Só que era uma fase que, tipo assim, eu tava trabalhando, tava fazendo faculdade, eu gosto de treinar, eu sou um cara bem ativo tipo assim, em esportes. E eu falei, pô, tá começando a ficar corrido, então deixa quieto, eu vou abrir mão aqui do violão. E aí ele falou assim, ele parou também. Aí ele falou, então, vou ver com outra professora, com uma professora de verdade. Não, mas E ele falou eu na falei cara brincando, dele isso. Eu falei brincando. Mas assim, naquele tempo... Não, ele ficou magoado, ele ficou Não, porque magoado. não. Não, mas naquele tempo, eu assim, tava começando a participar Sim. da igreja. E assim, eu queria só vir e assim, porque, por exemplo... A gente ia mais pela conversa, não era? era? O Vitor, eu e meu irmão e mais dois, o Edvando e o Edielton. Então eu vinha mais Por conta da companhia. por conta da conversa, da brincadeira, não por conta da aula. Naquele tempo, eu, assim, não sabia nenhum instrumento, não tinha o... Como que eu posso falar? O interesse de O aprender interesse a de música. verdade, você tava com interesse, tipo, né, tipo Sim, mais pela conversa. Agora que eu já sei tocar o teclado, o órgão, eu peguei, E flauta. eu peguei um apego, né? pela música e quero aprender outros instrumentos. Sim. Top, Então, bacana. assim, Deus te dá o talento. Assim, dá a oportunidade de você ter O talento, o dom. o dom. É uma coisa que tipo, é diferente. As pessoas falam assim, você tem que nascer com um dom. Beleza. Você tem que nascer com dom. Sim. Aí você nasce, você tem um dom. E você Só que faz você nada. não quer procurar a melhorar, agregar, aperfeiçoar esse dom. Eu nasci com. Todo mundo fala, você nasceu com o dom de cantar. Ok. Mas não vai o Vitor não procurar saber um pouco mais do canto, o que é o canto, o que é a música. É que nem você, Mas nasceu com o dom. até gritando você grita bem, mano. Não, mas aí- Mas até gritando você grita bem. Mas aí- Vai eu gritar, tá com a cara rachada. Eu vi tocando, você fala, você grita, você fala, caramba, bonito. Não, mas aí- Bonito. Não tem. Mas é uma coisa que eu falo assim. Eu procurei melhorar. Tipo assim, se você ver meu início, eu não era bom. Não, sim, é aquilo, só que aquilo, você tem um dom, mas aí você tem que decidir. Tipo, Deus te deu um dom, mas aí o que você vai fazer com esse dom? Você vai deixar ele morrer? Ou você vai usar ele e fazer evoluir? Do mesmo jeito que Deus dá o dom, ele pode falar, ele não está aproveitando meu dom, o dom que eu dei pra ele. Então ele não merece, eu vou tirar. Sim. É. E eu acredito que Mas Deus vai dar vários dons pra gente, só que basta Sim. a gente tentar Tem aquela descobrir, passagem de porque a gente talentos, descobre, né? entendeu? A gente tem que tentar descobrir. E é vários dons, tipo assim, não só, tipo, musical, essas coisas. Não. É dons, Assim, vários dons. por Dons exemplo, espirituais, essas coisas. Tem pessoas que têm dom pra lidar com pessoas, Sim. por exemplo, apostolados são super, assim, boas, mas tem gente também que, assim, não tem o dom do apostolado, mas tem o dom de outras coisas. Que nem outros E que a gente agrega- sabe quem é, tá brincando. Então, Tá brincando. tem pessoas Sem direta. que agrega em outro momento. Outro momento, isso é verdade. É que nem assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre fui comunicativo. Eu sempre fui uma pessoa que, todos os lugares que eu vou, eu converso com todo mundo. Sim. Então, e tem um negócio também, assim, voltando pro temperamento. Meu temperamento, ele era pra ser, assim, Se você fosse por signo que não existe, não, signo não existe. O que existe é temperamento. E assim, Mano. meu temperamento, eu deveria ser o mais... Só que você trabalha no seu não é trabalhar, seu assim, temperamento. o meu temperamento, e assim, eu tenho que... como que eu posso falar? Eu tenho que, assim, como fala, esquentar. Por exemplo, um carro que alto. é o Eu carro. tenho que esquentar pra mim começar. Se eu chego, por exemplo, num evento, Sim. eu vou chegar quietão. Mas na sua, resguardada. Sim, o pessoal vem falar comigo, aí eu começo a esquentar. Daqui a pouco eu tô falando com todo mundo. Mas assim, no começo, Você é mais reservado. Você Sim, é mais eu sou reservado. Tipo assim, você meio que observa o primeiro ambiente. Pra não, depois você... não porque Sim, eu quero. sim, mas Mas eu acho que é algo temperamento. bom, pô. É algo bom, porque, vamos supor, que nem, se a gente acaba, às vezes, porque tem os o pós e os contras, né? A gente muitas vezes acaba sendo passado como, tipo assim, ele quer se amostrar. Porque a gente acaba falando com todo mundo, entendeu? Então, vamos supor, você nem conhece a pessoa. Famosinho. Então, tipo isso. eu já passei por isso. Tipo assim, Eu já passei por isso também. tipo, você quer falar com alguém e fala,
Então, porque vocês são extrovertidos, vocês chegam já e assim, e muitas pessoas isso causa uma boa impressão. Mas pra outras não, mas muito diferente. Se você chegar faz todo, parte. todo quieto. Só que aquilo, tipo assim, por mais que uma pessoa, tipo, a gente vê, tipo assim, desse jeito, mas no dia que ela parar pra conversar com você e conhecer você de verdade, ela vai entender, falar, não, pô, o moleque é tranquilo, ele é humilde, é de boa, é que é o jeito dele de falar com todo mundo, não é que ele quer se aparecer, entendeu? É muito disso. E assim, eu como posso falar, eu indico vocês lerem o livro do Padre Antônio dos temperamentos, porque assim, se você quer conhecer o seu temperamento, se você não conhece o que é o temperamento, busque isso. Porque, por exemplo, tem muitos católicos que acreditam em signo. Que eu acho isso um absurdo. Por exemplo. Mas eles signo, sabem, assim, muitas pessoas, não é nem porque, tipo assim... É porque, falta de formação. Exatamente, não mas foi, é ninguém assim, falou pra elas, é errado isso daí, entendeu? Assim, por exemplo, É. se eu explicar assim, vocês veem muitas pessoas falando, eu sou gêmeos. Se eu sou gêmeos e ele é gêmeos, o signo, eu e ele, nada igual. Nada igual. Duas pessoas igual, totalmente igual. diferentes. É que assim, ele quis Muito trazer, diferente. tipo assim, eu e ele nascemos não, a gente tem a próxima data de aniversário. Mesmo signo, Signo. como eles dizem. Tecnicamente, a gente deveria ser igual no agir e assim, não somos. Não tem nada a ver. O temperamento, se você for ver as diretrizes, você consegue ver que, assim, por exemplo, eles dois têm o mesmo temperamento. Se você for ver no modo de agir, Acho que é por isso que a gente é igual. É os gêmeos. dois são iguais. igualzinho. Os dois são iguais. Assim, em algumas partes, um é mais trabalhado e o outro é mais trabalhado. Isso é verdade. Mas, assim, no temperamento existe isso. No signo, você não vê isso. Mano, é que... Então, se a pessoa acredita em signo, assim, não sei como ela Você consegue tá perdendo acreditar em tempo. signo. Não sei como ela Basicamente. consegue acreditar em signo. Que é uma coisa que dá pra ver que não funciona, não é comprovado, mas assim, se você for procurar temperamentos, aí sim, comprovado. No E se próximo você for podcast estudar- que você vier, eu tenho um livro lá dentro. Eu vou trazer, vou deixar aqui, a gente vai Sim. ler algumas partes. Acho que E outra, uma questão importante, eu acho assim, por exemplo, eu não consegui sozinho discernir saber, tipo assim, qual que é o meu temperamento. Então eu acho, se você quer saber seu temperamento, não precisa comprar tipo um livrinho, senão chega no padre, conversa com seu pároco, fala, padre, eu quero saber qual é o meu temperamento, você pode estar me avaliando, porque tipo assim, às vezes a gente acaba se autoavaliando e a gente acaba tendo uma verdade nossa. Tem uma a gente- ideologia. Não, e tem uma coisa, por Que exemplo, ideologia, Caleb? ideologia nossa, que a gente acha que tem que ser. E, assim, Ah. por exemplo, assim, por exemplo, tem muitas pessoas que vão assistir e já são mais velhos. Você vai ver, não por hoje, mas quando você era criança, porque, por exemplo, Sim. pra você chegar hoje, por exemplo, no serviço você teve que aguentar muita coisa, então você mudou algumas características. Então Você não- adapta. você mudou esse seu temperamento. Se você for ver quando você era criança, que você era mais puro, então você consegue ver qual é o seu temperamento. Por exemplo, quando criança, nossa, eu era muito chorão. O meu temperamento é emotivo. Moleque chato. Meus pais hoje em dia falam que eu não tenho emoção, não tenho sentimento. Porque eu trabalhei essa parte em mim e eu não demonstro. Mas você trabalhou. eu guardo, Vai esse moleque eu aí, guardo. pra demonstrar. Por exemplo- Tipo assim, vamos supor, se ele tá feliz, é assim. Não, Mas se ele por tá exemplo- triste, é assim. Mas assim, quando eu era criança, o meu temperamento estava puro, assim dizendo, eu era muito emotivo. Muito. Qualquer coisa, ou era muita alegria, ou era muita tristeza, assim, dizendo, né? Então, se você quer ver mesmo o seu temperamento, procure fazer em comparação a quando você era criança. As suas escolhas quando criança, não como agora. Sim, entendi. Bacana, mano. Bacana esse papo que a gente tá batendo aí. E aí, gente, fala um pouquinho o que vocês acharam do podcast. Eu tô feliz pra caramba, que nem eu falei no Hells lá. Hells. Então, o projeto nos permite sonhar com muitas coisas. Sim, então, tipo assim, eu tô feliz pra caramba, tipo, essa conversa aqui, gente, é uma conversa que a gente tem entre a gente mesmo, tipo, E assim- por mais que a câmera tivesse desligada, a gente estaria conversando sobre isso O dessa mesma pessoal forma. deve falar,
quem é esse cara que eles estão levando? É o Michael! Assim, Não, mas que tipo assim- Não, por exemplo, eu não sou conhecido, não tenho muito conteúdo para passar. Mas assim, a gente não tá procurando aquelas pessoas que já têm o conteúdo. Sim, a gente não quer chamar Extremo, ninguém famoso, e essas assim, coisas. A gente quer a gente realmente tá- passar o sim. que é a verdade. Também, Por exemplo, também, paz. Porque esse A vídeo gente, pra tem gente muito, também é a bem-vindo. gente tem muitos amigos também que não estão na igreja. Sim, E que a gente muitos. quer buscar isso, Mostrar pra eles, também entendeu? trazer eles, mostrarem como a gente é, que assim, a igreja nos permite. Que o pessoal pensa que a igreja você tem que chegar, ficar sim. assim posturado. Sim, na missa você tem que ficar com uma Sim. postura. Entenda de uma vez, o padre explicou ontem na homilia. Hoje, na homilia de hoje, mas ele falou Sim. ontem. Isso é algo que sagrado, gente. Tem que ser Missa. sinceridade total. Missa é algo É. sagrado, é sacrifício. Sacrifício Gente, de Jesus pela gente. desculpem quem gosta de bater palma na missa. Eu já bati, porque foi muito aquilo que ele falou ontem. Às vezes você tá no automático, mas é sinal que eu não estava prestando atenção. Sim, Mas missa tem um missal, tem todo um rito para tem você seguir. uma Você seguir. liturgia. Uma liturgia, tem todo um Liturgia. procedimento. Sim. Missa é sacrifício. Agora a gente quer bater palma, vamos bater em grupo de oração. Sim, grupo de jovens, todos entendeu? os outros movimentos. Existem momentos pra tudo, eu acho assim, entendeu? Assim, É. o pessoal pode me ver na missa. Se vocês me verem na missa, eu vou estar com a cara totalmente diferente, com uma postura totalmente Cara diferente. fechada, cara é isso Mas mesmo. se você me ver fora da missa, que aí é outra coisa, você já vai me ver brincando, falando. Todo mundo é assim. Sim, Se você for mas ver tá um seminário certo, de uma né? irmã, eles podem ser os mais carismáticos que forem, mas na missa eles vão estar com uma postura totalmente diferente, porque é o que manda. É isso mesmo. Sim. Isso é verdade, sim. É o Não, correto, sim, né? Missa a gente tem que se guardar, porque é nosso momento com Deus, é o Sim. sacrifício ali. Então, mas aí vamos lá aí. Eu acho que eu falei que eu achei sobre o nosso primeiro aí. Falei o que você achou, depois segui cara, você. Eu tava, de verdade, eu tava um pouquinho ansioso por esse projeto, porque é um projeto que eu gosto desse tipo de conversa. Eu A gosto gente desse, é desse uma- tipo de formato. Cuidado pra não bater a cabeça aí. Foi mal. Então, pra mim, é algo que só se confirmando algo que eu já queria pra minha vida. Sim. Então, esse é o primeiro de muitos. Esse é o primeiro episódio. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre vai, meu irmão. É. Sempre vai ser bem-vindo aqui no podcast. Se Então- você quiser colocar uma cadeirinha ali no canto ali, ficar olhando Aí, pra também. você que é de casa, se você quer participar, se você conhece alguém que tem uma influência, que tem uma caminhada e quer bater um papo com a gente, chama a gente na DM mais uma vez. Fechou. Aproveita que não vai estourar. A gente estamos precisando bastante Aproveita. de colaboradores É, em paróquias, se quiser. porque assim, o nosso. Abraça Deus- a gente, abraça a gente. Não, Deus vai colocar, Sim. se for a vontade de Deus, Deus vai colocar pessoas que nos ajude a levar o nome dele mais ainda. Sim, sim. Mas assim, tudo da vontade de Deus. A gente está fazendo agora porque Deus permitiu. Se não fosse da vontade de Deus, a gente não estaria aqui. A gente Exatamente. estaria com outros projetos, com outras coisas. Eu acho que, tipo assim, poderia ter passado, mas a gente teria esquecido. Tipo assim, não colocar em prática como a Sim. gente botou em prática. Porque, tipo assim, eu acho que um ano é muita coisa pra... A gente poderia ter esquecido. Sim. Que momento, hein, cara? No meio Então- da entrevista o cara vai dar essa. Mas Não, é sim, isso. sim. É mas depois, é- o blogueiro, é depois. Mas depois Assim. a gente manda. É algo que a gente tem que buscar, né? Então, todo conhecimento, porque, tipo, com o seu pouco, eu aprendi. Sim. E talvez você possa ensinar Então, outras pessoas. A você gente entende? não conhece tudo, a gente não. Sim, a gente isso não, é, sim, né? a gente não pode falar Ninguém- assim, eu sou perfeito, eu conheço tudo. O único perfeito e que conhece tudo é Deus. Sim. É aquilo, né? Ninguém tem tanta sabedoria que não precisa, que não tenha nada pra aprender. E Sim. ninguém não tem nada de sabedoria que não Que possa, possa passar. passar. Exato. Então, tipo assim, que eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, meu irmão mais novo. Mano, eu aprendo demais com ele, aprendo demais. Tipo assim, sim. tem muita. O meu irmão sabe, eu falo, quando vezes eu chego em casa, eu tô com uma dúvida assim, eu falo, Michael, senta aqui. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. E aí a gente conversa e ele fala, então, ele fala assim, então, jovem. Então, jovem, isso aí tá errado. Aí eu falo, não, beleza, só queria saber. Tanto com o Vitor também, diversas Não, vezes. sim, é. Aí eu chego no trabalho e falo, mano, E assim, tá bem, vamos e conversar um também pouco. passar uma coisa que a gente vê na igreja, muitas crianças querem ir e vão e começam a ir
e daqui a pouco vem os pais. A Aconteceu isso criança, comigo, com a minha família. leva os pais. Se você é criança e vai na igreja, mesmo que você ache que seu pai não vai, sua mãe não vá, fala, vamos na igreja. Todo dia que você vá, por exemplo, mesmo que você não... Uma hora eles vão. Porque eles vão falar, pô, meu filho tá indo, o que tem lá que ele tá buscando que eu também posso buscar? Fechou. Porque, assim, os filhos aprendem com os pais, mas também tem pais que aprendem com os filhos. É isso Entendeu? aí. Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio de hoje. Quer agradecer? Quer fazer algum agradecimento? Mano, eu tô pensando... Pode falar, depois eu tava pensando Agradeço em a rezar. oportunidade de falar aqui. Não, né? tranquilo. Eu tava pensando em rezar uma Ave Maria depois pra Sim, finalizar. sim. Fechou. Não, mas perfeito, mano. Desculpem alguns erros, a gente ainda está em Adaptação, fase de gente. Adaptação, mas... Estamos no começo do projeto. E aí é o que eu falo, a gente também tá muito afobado. A gente tá... Eu tô tô com medo de dar a câmera desligar aqui. Eu tô Essa feliz, melhora. eu tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês aqui nessa oportunidade. Achei incrível essa conversa, tipo, é uma conversa simples pra gente, tipo assim, entendeu? E vai ter muitas dessas conversas ainda. Espero que tenha muitos convidados, inclusive religiosos, então já faço um convite aqui mesmo. Padre Gilberto, Padre Carlos aí, Padre Eduardo, entendeu? São pessoas incríveis que estão no nosso cotidiano, nosso cotidiano, e que a gente sabe que tem muito para ensinar pra gente, pra todo mundo. E tem muitos jovens também que tem muito conhecimento que dá pra trazer. Sim. E todo mundo... Não, tem jovem, tem umas pessoas que eu penso em trazer também, mas primeiro vamos fazer depois a gente vê isso também, porque tipo assim, também só E trazer também vai lá no leigos Instagram, pede algum convidado que você conheça. Deixa lá. Que você quer ver aqui, que quer uma entrevista, fale algum tema que você quer saber mais. Se você não sabe o nosso Instagram, o meu é @VitorUbaldo, com 2T. O meu é Max com DX oficial. Você não sabe o seu, né, Michael? O meu eu não sei não. Pera aí, aqui ó. Tá bem. É Michael 14, 12, 13, porque o meu nome já estava sendo usado, então eu coloquei ele. Michael 14, 12, 13. Quem nunca? Olha, parece político. Jael 14, 12, 13. Bote lá no 12 e 13 para Michael Governador, vereador, estão precisando de políticos honestos aí. E o podcast do Sem Heresia é podcast Sem Heresias. Lembrando, todos os arrobas vão estar aqui na bio, beleza? Compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook, pra gente alcançar mais pessoas, para que o nome de Deus alcance mais corações e que a igreja cresça mais ainda, como já é. Em breve vai ter alguns cortes no Corte Sem Heresia também. Também vai vou criar ser esse canal aí. um outro canal que vai ser pra fazer esses cortes. E ajude a gente nessa missão. É nóis, família. Fiquem com Deus. Obrigado. Vamos rezar uma Ave Maria? Deixa eu tirar meu boné, cabelinho Bora. bagunçado. Achei, Michael. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isso aí, gente. Valeu.